Nós falávamos ontem, deixa eu ler algumas coisas aqui de ontem, um resumo. Números 22, 12. Números 22. Mas Deus disse a Balaão: não vá com eles. Diga comigo: você não poderá amaldiçoar este povo, porque o que está escrito? Povo abençoado. Você não pode amaldiçoar esse povo porque é povo abençoado. Passa, por favor. Diga comigo em voz alta, diga comigo: como posso amaldiçoar quem Deus não amaldiçoou? Como posso pronunciar ameaças contra quem o Senhor não quis ameaçar? Dos cumes rochosos eu vejo, dos montes eu os avisto. Vejo um povo que vive, diga comigo, separado, e não se considera como qualquer nação. Antes da gente entrar um pouquinho mais a fundo nessa mensagem, eu faço questão, e tenho me dedicado a isso, em trazer uma reflexão bastante profunda dentro desses 52 dias, uma preparação espiritual, uma preparação mental, uma preparação profissional bem profunda a vocês. Quando nós vemos essa referência bíblica, e falamos muito sobre isso ontem, não vou trazer isso de volta, nós vemos que quando um homem, ele realmente está em Deus, quando um povo realmente está em Deus, há uma aliança de verdade com Deus, não há maldição ou maldições pronunciadas contra a vida deste homem que atinja, porque ninguém pode amaldiçoar aquele que Deus, o quê? Abençoou. Nós sabemos que existem inúmeras formas de uma maldição entrar na vida de uma pessoa. Inúmeras. Uma pessoa, ele pode trazer uma maldição para a sua vida. Ele pode herdar uma maldição. Ele pode herdar uma maldição de família. Uma maldição que vem acompanhando a sua família e vem passando de geração em geração. Essa corrente pode dar sequência? Pode. Pode. Essa maldição, ela pode devastar? Pode. Pode. Mas é muito grave, bispo? Não. Não é. E super fácil de quebrar. Super simples. Nós podemos, falando de vida profissional, empresarial, nós sabemos que, da mesma forma como nós vimos nessa referência, que eu estou resumindo alguns versículos, mas a referência é um rei que contratou um homem com supostos poderes para amaldiçoar o povo de Deus. Ele disse: venha, eu te pagarei, e você pronuncia, lança uma maldição sobre esse povo, quem sabe eu possa prevalecer, porque esse povo é forte demais. E aí, quando ele estava indo para fazer aquilo, para lançar aquela maldição, e foi consultar a Deus, então foi essas palavras que o Senhor disse: como você pode amaldiçoar aquele que... Você não pode amaldiçoar esse povo, porque é povo bendito, é povo abençoado. Amém? E como você pode ameaçar aquele que eu não ameacei?
E aí que vem o ponto. Isso é diferente hoje? Não. Existem pessoas com o objetivo de nos derrubar, de tomar o seu lugar, de te prejudicar, fechar as tuas portas, ocupar a sua posição. Pessoas com esse objetivo, que acreditam nisto, que através das suas orações, através da sua fé, através de um trabalho, através de uma obra de macumbaria, de feitiçaria, ele te derruba. Bispo, isto pega. Pega, bispo, pega. E devasta. Pega aonde, bispo? Aonde realmente não está em Deus, está desprotegido. Pega. Pega que não sabe nem de onde veio o trem, o caminhão, de onde partiu e o atropelou. Mas isso é um problema, bispo? Não. Aonde está, geralmente nós estamos muito preocupados e sempre colocando como a razão principal do nosso insucesso, sempre atribuindo a algo externo, algo que venha de fora, seja uma maldição familiar, seja o olho gordo, seja a inveja, palavras malditas, orações contrárias, obra de macumbaria, de feitiçaria, sempre atribuímos a esse fator externo. Quando na vida de muitas pessoas não existe nenhuma maldição que venha de algo externo, um fator externo. Então, aonde está a maldição? A maldição, e talvez a pior delas, é a maldição das suas próprias atitudes. A maldição das suas próprias atitudes e escolhas. Agora o senhor me chocou, bispo. Não choquei. Eu falei segunda-feira passada, falei alguns dias da semana passada, acerca de Daniel. Daniel era um homem cheio do Espírito, um homem de um caráter irrepreensível, de uma postura irrepreensível, que o rei já tinha colocado algo no seu coração que prosperaria, colocaria Daniel à frente de toda a província, de todo o seu reino e império. Então, os invejosos, aqueles que queriam impedir aquela promoção, já foram procurar uma brecha, procurar algo em Daniel para impedir a promoção dele. Diga comigo, procurar algo para impedir a promoção dele. E aí procuraram falhas, procuraram erros nele, tentaram encontrar falhas para impedir que aquilo acontecesse. Então procuraram alguma falha, procuraram algum erro, procuraram algum defeito, e não conseguiram achar. Procuraram no seu caráter. Procuraram se era uma pessoa leal ou uma pessoa desleal, se era uma pessoa fiel ou uma pessoa infiel. Não encontraram. Aí procuraram para ver se havia alguma negligência nele. Se havia algum ponto que ele era negligente. Procuraram negligências nele. Diga comigo, não encontraram. Tentaram achar algo na fé, mas também não encontraram na fé, porque era um homem de uma disciplina irrepreensível, de um nível de comprometimento com Deus incrível. 3 vezes ao dia parava para orar ao Senhor, buscar a Deus. E aí vem alguns pontos importantes.
como eu dizia hoje pela manhã, uma pessoa que tudo que ela começa, ela não dá sequência, tudo que ela começa, ela não dá continuidade, ela não persevera. Eu pergunto para você, a maldição é fora ou a maldição é dentro? Uma pessoa que, quando ela começa algo, ela começa e a primeira dificuldade que ela encontra, o primeiro obstáculo que ela encontra, ela prefere parar, desistir, voltar, desistir. A maldição é fora ou a maldição é dentro? Está nas atitudes, é algo que vem de fora, uma atuação, ou ela precisa se libertar daquilo que está dentro dela? Pense nisso, porque são pontos que nós precisamos trabalhar para sair desses 52 dias e nunca mais o diabo encontrar essas arestas, estas brechas. Porque não é, porque se for assim, o que acontece? Você sempre vai viver desistindo, você sempre vai viver parando, porque você sempre vai encontrar um problema, você sempre vai encontrar uma dificuldade, e você sempre vai parar. Vamos lá. Quantas pessoas carregam consigo a maldição da indisciplina, desorganização? Eu disse ontem na reunião e vou repetir isso aqui. E presta atenção no que eu vou dizer, porque a gente escuta demais, a gente escuta, você já viu que tudo que o ímpio faz tem uma proporção, aquilo que o cristão, que você que está na igreja faz, toma outra proporção. Concorda comigo? Sim ou não? Então, tudo que o ímpio faz, se o ímpio promete e não cumpre, se o ímpio dá a palavra e não cumpre, tem uma proporção. Mas, quando o cristão, ele dá uma margem, ele abre uma brecha, ele não cumpre com a sua palavra, ele mente, ele engana. Então eu disse ontem, né? Muitas pessoas olham e dizem assim: nossa, que absurdo! Olha lá, o crentinho, olha a atitude dele, olha o que ele fez, não cumpre, não tem palavra, não cumpre com aquilo que fala, promete e não cumpre, desonesto. Eu disse, a primeira coisa que você precisa separar, aprender isso, não é porque a pessoa está na igreja que ele é um verdadeiro cristão. Ponto. Tem muita gente na igreja que frequenta a igreja, mas não é nascido de novo. Concorda comigo? Sim ou não? E pelo tom da concordância, muita gente se para pensar. Muitas pessoas param para pensar. Muitas pessoas podem até frequentar a igreja, mas não são nascidos de novo, não são novas criaturas, não são, porque as suas atitudes são as mesmas de quando estava lá fora. E aí está um problema sério. Muito sério. Porque o mesmo espírito que estava lá, estava aqui. O que mudou é que agora você frequenta a igreja. E isso não pode ser assim. Isso não pode. Nós somos um povo, diga comigo, disciplinado. Organizado. Um povo de palavra. Eu gostaria que você pensasse nisso. Você é uma pessoa organizada? Você é uma pessoa disciplinada? Ou não? Por quê? Quando nós não somos disciplinados, como nós não somos organizados, nós nos perdemos. Perdemos, não cumprimos com o que prometemos, não cumprimos com a nossa palavra e damos uma brecha enorme, uma margem enorme para aqueles que querem nos acusar e o diabo que quer entrar, encontre ponto para entrar.
E aí eu faço mais uma colocação. É culpa do diabo ou é culpa nossa? É fator externo ou fator interno? Interno. Nós temos que trabalhar para sermos, a palavra nos ensina, olha a palavra, diga comigo, irrepreensível. Sabe o que é irrepreensível? Uma pessoa de conduta, atitudes irrepreensíveis. Porque quem pode amaldiçoar aquele que Deus abençoou? Quem pode impedir a promoção daquele que Deus quer promover? Quem pode impedir que seja exaltado aquele que Deus quer exaltar? Amém? Você é uma pessoa comprometida com seus horários? Horário é horário. Porque quando você não cumpre com seus horários, você está desrespeitando a você mesmo e desrespeitando o horário do outro. Amém? Eu quero te ensinar algumas coisas bastante importantes, porque são bíblicas. São bíblicas. Por que não conseguiram impedir a promoção de Daniel? Porque Daniel era irrepreensível. Daniel não era negligente. Daniel era honesto, era fiel, era leal, organizado, totalmente disciplinado. Então, tanto aqueles que querem ser promovidos, como os empresários que querem ir além, você tem que ser uma pessoa surpreendente, comprometida. Começa esse treinamento, eu tenho começado na própria igreja. 8 horas é 8 horas, 9 horas é 9 horas, 19 horas e 30 minutos são 19 horas e 30 minutos. Amém? Por quê? Porque senão, o que acontece? Quando você marca com uma pessoa e você diz, olha, 8 horas nós nos encontramos, mas você chega 8h15, 8h20, você já causou uma má impressão. A primeira impressão é a que fica. Você tem poucos minutos para causar uma boa impressão num bom cliente, numa boa oportunidade. Você tem pouco tempo. E se já de cara você transmite essa imagem, já vai mostrar que você já não é uma pessoa tão confiável. Quando você promete algo, vou te ensinar uma coisa que é incrível e você gosta e todo mundo gosta. Quando você prometer algo numa data, entregue antes, faça antes, porque você vai surpreender a pessoa que está lidando com você. Ele vai ficar encantado com você, porque ele está preparado para uma data e você surpreende ele com algo antes do combinado. E hoje as pessoas estão acostumadas somente com aquele, infelizmente, é raro quando você encontra uma pessoa que cumpre com a palavra, nos mínimos detalhes. É verdade ou não é? É raro, mas quando você encontra uma pessoa que cumpre com a palavra, você fica encantado. Aliás, né, a gente nem deveria, mas hoje a gente fica encantado com isso. Meu Deus, que comprometimento, que palavra. Então, você deve ser uma pessoa organizada, comprometida, disciplinada com seus horários. Você deu a sua palavra, você cumpre, porque são brechas que você está dando. Eu disse uma coisa importante ontem: credibilidade traz dinheiro. Dinheiro não traz credibilidade. Você concorda comigo ou não? Credibilidade traz dinheiro. Dinheiro não traz credibilidade.
E pode ter dinheiro, se não tiver credibilidade, mais dia menos dia, esse dinheiro vai embora da mão. Porque as pessoas, tem muita gente que tem dinheiro, mas as pessoas passam a não confiar. Não confiar na palavra, não confiar nos compromissos, não confiar quando fala. O famoso, os mais antigos vai lembrar disso, né? O famoso, a palavra e risco na água. Quem lembra dessa expressão? Poxa, quantos anos o senhor tem? Quantos anos o senhor tem? Fiquei quase, agora, quantos anos o senhor tem? 60. Eu falei os mais antigos, gente. Mas então é só eu e o senhor que lembra disso? Hã? Olha aí. O que queria dizer? A palavra e risco na água é uma coisa só, não vale nada. Esse aí deu a palavra e risco na água, é uma coisa só. Não, isso aí não existe mais. Isso aí não existe mais. Hoje, infelizmente, nem contrato, não está respeitando nem contrato, quanto mais bigode. Quanto mais o fio do bigode. Então, pense nisso tudo. Reflita, porque hoje as escolhas são as escolhas erradas, as atitudes erradas têm sido as maiores maldições na vida das pessoas. Por isso que nós precisamos, eu tenho uma referência, deixa eu só concluir essa leitura aqui, que diz assim, ó, pode passar. Aliás, volta. Dos cumes rochosos eu os vejo, dos montes eu os avisto. Vejo um povo, diga comigo, que vive separado e não se considera como qualquer nação. Diga, nós somos um povo separado. E nós não somos como qualquer um. Você não é qualquer um. Nós não somos qualquer um. Amém? Recebi uma ordem para abençoar. Ele abençoou. E não posso mudar. Nenhuma desgraça se vê em Jacó. Diga comigo, nenhum sofrimento em Israel. Diga, o Senhor, seu Deus, está com eles. O brado de aclamação do rei está no meio deles. Deus os está trazendo do Egito. Eles têm, diga comigo, a força do boi selvagem. Não há, diga comigo, não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Não há magia, não há encantamento. Não há magia contra você, não há encantamento que possa te atingir, que possa te derrubar, que possa prevalecer. Ô bispo, eu acho que foi feito um negócio para mim, foi feito, se pegou, é porque alguma coisa está errada. Porque não há maldição, não há encantamento, não há magia, não há maldições que possa te atingir. Amém? Você é povo bendito, diga eu sou povo bendito, diga eu sou abençoado. Diga, minha empresa é bendita. Diga, o meu negócio é abençoado. E ninguém pode amaldiçoar aquele que Deus abençoou. Passa. Diga comigo, o povo se levanta como a leoa. Levanta-se como o leão, que não se deita até que devore a sua presa e beba o sangue das suas vítimas. O povo se levanta como o leão, o povo se levanta como a leoa. Olha para o seu marido aí, para a sua esposa e diga assim, você é como o leão. Não, mas vamos com fé. Diga, você é como o leão. Diga, você é como a leoa. E sabe, olha, levanta-se como leão e não se deita até que devore a sua presa. Nós não somos presa de ninguém, gente. Nós não somos presa. Nós não somos vítima. Amém? Balaque disse então a Balaão, não os amaldiçoe nem os abençoe. Porque outra coisa que eu falava ontem, né? Eu falava hoje, pela manhã. O que você tem que estar preparado? Quantas vezes aconteceu isso aqui? 3 vezes.
Vai lá, amaldiçoa o povo, amaldiçoa esse povo para que eu prevaleça. Foi lá, fizeram seus altares, fizeram seus sacrifícios, prepararam tudo, fazendo as suas ofertas. E aí, eu já disse, vocês não podem amaldiçoar esse povo, porque é povo bendito, é povo abençoado. Eu os abençoei. Daqui a pouco, o que aconteceu? De novo, lá, vem cá, vamos do outro lugar ali, vamos fazer novamente. 3 vezes o diabo tenta, ele é persistente, ele tenta da mesma forma, da mesma maneira. Tem gente que diz, nossa, mas de novo esse problema, mas de novo essa situação. E se você estiver na posição, a posição é a mesma, o resultado é o mesmo. Sempre ele se levanta para tentar te derrubar, sempre ele levanta pessoas para tentar te amaldiçoar, mas o resultado é sempre o mesmo. Você é abençoado, você é povo bendito, ninguém pode te amaldiçoar, porque Deus é por você. Amém? Aí, quão belas são as suas tendas, ó Jacó, as suas habitações, ó Israel. Como dos vales tendes-se como jardim que mageiam rios, como aloés plantados pelo Senhor, como cedro junto às águas. Seus reservatórios de água transbordarão, suas lavouras serão bem irrigadas, o seu rei será maior do que Agag, o seu reino será exaltado. Deus está trazendo do Egito, eles têm a força do boi selvagem, devoram nações inimigas e despedaçam seus ossos, como com suas flechas os atravessam, como, diga comigo, como o leão e a leoa, eles se abaixam e se deitam, quem ousará despertá-los? Sejam, diga comigo, abençoados os que o abençoarem, e amaldiçoados os que o amaldiçoarem. Essa é a visão que o povo tinha do povo de Deus, que os inimigos tinham do povo de Deus. Essa era a visão. E essas são as palavras que o Senhor fez que fosse declarada ao seu povo. Foi contratado para amaldiçoar, e o Senhor inverteu e ainda fez com que eles os abençoassem. Amém? Então, eu quero gravar uma coisa, eu quero deixar registrado uma coisa. Eu tenho uma outra referência aqui que eu não vou me estender. Lembra da passagem de Noemi? Noemi, ela foi fugir da fome, saiu de Belém de Judá para fugir da fome, e foi para as terras de Moabe buscar pão, prosperidade. Mas Belém de Judá, diga comigo, chama-se Casa do Pão. Saíram da Casa do Pão para buscar pão em terras onde o Senhor não estava. Chegando lá, nas terras de Moabe, saíram para fugir do problema, para fugir da fome. Chegando lá, aonde Deus não estava, aonde Deus não era Deus, encontraram a fome e encontraram a morte. Aí ela disse assim, 10 anos depois, ela voltou. Quando viram ela, ficaram todo mundo assustado com a sua imagem, e disseram, não é Noemi? Ela disse, não me chame de Noemi, me chame de Mara, porque o Todo-Poderoso tornou minha vida amarga. Eu faço uma pergunta a você, foi o Todo-Poderoso que tornou a vida amarga, ou foi a escolha? Nunca orou para pedir a direção de Deus, saiu da casa do pão para ir para terras estranhas buscar pão, para buscar aonde não poderia encontrar. Se Deus não honrasse ali, se Deus, o Deus de Israel, aonde estava, que quem permaneceu, como o texto diz, quem permaneceu, quando ela voltou, ela encontrou um povo próspero, um povo abençoado, um povo rico, porque Deus veio ao encontro do seu povo. Amém? Nós não fugimos de problema, nós vencemos no Senhor. Nós não saímos da casa do pão para buscar pão aonde Deus não está. Coloca isso dentro de você. Às vezes a gente sai da direção para buscar a solução, mas aonde Deus não está. A gente sai confiando no lugar, né? Como eu tenho dito, né? A palavra diz, maldito é o homem que... Maldito é o homem que confia no homem e faz da humanidade
do homem mortal, da humanidade mortal, a sua força. Ou maldito é o homem que confia na força do seu braço. Ele será como o arbusto, como a tamargueira que vive no deserto, numa terra salgada e inabitável. Mas bendito, diga comigo, é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Ele será como a árvore plantada junto aos ribeiros, diga, que estende as suas raízes para os ribeiros. No tempo do calor não receia, não se afadiga, não cai as folhas e não deixa de dar fruto. Amém? Noemi foi de mãos, ela diz, saí de mãos cheias, diga comigo, e voltei de mãos vazias. Ela estava abençoada ali, foi sair da direção para buscar a solução aonde não. Quem voltou com ela? Uma das noras, porque lá os filhos morreu, que é Ruth. E olha que coisa linda, Ruth saiu das terras de Moabe para vir à casa do pão. Quando ela chegou nas terras de Israel, na casa do pão, os primeiros dias, sabe o que ela fez? Diga comigo, catou migalhas. Literalmente, ela foi para as lavouras catar migalhas. Mas Deus abençoou de uma forma tão linda que ela se casou com um homem extremamente rico ali e se tornou dona de tudo aquilo. Chegou ali catando migalhas, mas se tornou extremamente próspera e abençoada. Uma escolha correta. Saiu do lugar. Você vê que tem gente que sai da bênção para a direção errada, e tem gente que sai da direção errada para vir para a bênção. Amém? Grave isso. Ninguém pode amaldiçoar aquele que Deus abençoou, mas eu quero que você faça uma reflexão profunda. Corta as arestas. As atitudes que são verdadeiras maldições. Quando a pessoa ela é preguiçosa, ela não gosta de trabalhar, a maldição externa ou a maldição interna? Pensa, não tem nada de fora, o problema está dentro. E assim eu poderia levar aqui uma série de coisas, porque é sempre mais fácil a gente atribuir os problemas a um fator externo, e a gente sempre ignora os fatores internos. E eu tenho sempre, pode prestar atenção numa coisa, eu não vou te ensinar a chorar, eu não vou te ensinar a viver de emocionalismo, religiosidade, com alarido de glórias a Deus e aleluias. Eu não vou te ensinar a viver uma fé emotiva, eu vou te ensinar a palavra exatamente como ela é. Eu vou te ensinar você forjar o seu caráter, a sua personalidade, como a Bíblia nos ensina. Nós não somos um povo fraco, nós não somos presa, nós somos como o leão, nós somos como a leoa, nós somos como o touro selvagem, nós somos cabeça. Ninguém pode, ninguém, absolutamente ninguém pode impedir as nossas vitórias, o nosso progresso, o nosso sucesso, se Deus é conosco, se a bênção de Deus está sobre nós. Amém? Agora, o que você tem que fazer? Você como profissional, diga comigo, a minha palavra tem que ser irrepreensível. Diga, as minhas atitudes têm que ser irrepreensíveis. Você tem que ser de uma disciplina impecável. Uma disciplina impecável, porque quando você dá margem para alguém falar de você, você está dando mau testemunho. Quando você dá margem para alguém falar de você, e principalmente pessoas que sabem quem você é, sabem que você vive uma fé. Eu não estou falando daquele que fala por falar, mas eu estou falando daqueles que têm dado margem. Aqueles que têm dado brechas. Não tem palavra, não cumpre com as suas palavras. E digo mais, pode estar na igreja e vai fracassar. Pode estar na igreja e participando de segunda-feira,
vai fracassar. Por quê? Porque nós devemos, a nossa palavra é sim, sim, não, não. Seja o exemplo dos fiéis, diz a palavra, no trato, na palavra, na fidelidade, no compromisso. Seja o exemplo dos fiéis. O exemplo dos fiéis. Amém? Organizado, sua empresa organizada. Sua empresa tem horário para abrir. Sua empresa tem horário para fechar. Sua empresa, todo mundo fala a tua língua. Todo mundo te representa. É você. É você, você tem que ter essa preocupação. Eu dizia hoje pela manhã, sabe qual é a primeira coisa do dia que nós fizemos hoje? 8 horas da manhã, todo mundo juntos, em reunião, nós falamos a mesma língua, nós temos o mesmo espírito. O nosso povo, que são vocês, recebe de um só espírito, de um só alimento, de uma só fé. Nós nos preocupamos com isso nos mínimos detalhes. Que todos falem a mesma língua, que todos tenham o mesmo espírito. Bispo, mas isso na igreja. Mas você tem um espírito, você tem uma visão. Você tem um espírito. É você que dá a direção. É muito fácil a gente dizer, porque esse funcionário só dá trabalho, esse funcionário, se não serve, manda embora. Ou se não, chega, trata, ensina, disciplina, lança o que tem que... Se não serve, então não adianta ficar falando do funcionário, então dispensa. Amém? Então, agora, se você chamou, se você conversou, se você disciplinou, adubou, lança o adubo, pegou, frutifica, vai embora. Mas porque não vai adiantar falar, eu estou cansado de falar, estou cansado de dizer o quê? Não. Para isso a gente tem organização, tem reunião, tem disciplina. Aqui é assim, aqui é assado, aqui a gente age assim, aqui a visão dessa empresa é essa, a visão desse lugar é este, aqui a gente trabalha dessa maneira, aqui a gente... Se não cumprir, então é melhor mandar embora do que ficar falando. Do contrário, o que você deve fazer? Eu quero fazer uma pergunta importante. Você abençoa continuamente o seu negócio? Abençoa? O silêncio mostra que não. O silêncio mostra que não. Você consagra continuamente esse lugar? Abençoando e profetizando, declarando palavras de bênção sobre esse lugar, sobre essa empresa? Você ora profetizando o crescimento, o avanço, seja sobre a empresa ou seja sobre você mesmo? Não é o que a gente faz de vez em quando, é o que a gente faz continuamente que dá resultado na vida da gente. Amém? Nós vivemos por fé. Eu falei essa semana, 2 dias eu perguntava quem viu aquele testemunho da bispa do voo de Israel. Quem viu? Quem não viu, levanta a mão, por favor. E não ouviu nada a esse respeito. Não ouviu nada, levanta a mão, por favor. Então, presta atenção, porque eu não vou lançar palavras ao vento, você vai escutar e você vai prestar atenção, porque é a tua vida. Eu estava contando à igreja que um dos anos que nós fomos para a Terra Santa, no regresso, após um grande trabalho espiritual, quando nós fizemos escala, a escala era em Madrid, e passamos um bom tempo ali esperando o voo, e o voo, após chegar o horário, o voo não era autorizado. Não autorizavam o voo em função do mau tempo. O tempo estava horrível. E aí, nós passamos mais de hora aguardando a autorização para que fosse autorizado a decolagem. Depois de muito tempo, 1h30 por aí ou mais, autorizaram. Quando autorizaram, o avião decolou. O avião decolou e conforme ele foi ganhando altitude, ele foi subindo, numa altura já considerável, mas ainda ganhando altitude. Nós fomos surpreendidos por uma turbulência
horrível, assustadora, brutal, que era como se algo tivesse vindo e batido naquele avião, deslocou o avião, e o avião deslocou para baixo, e todo mundo já tomou aquele susto e entrou em pânico, porque o bagageiro abriu, as coisas caíam, as pessoas, o impacto violento, cabelo das mulheres para cima, e já entrou aquele pânico. Mas ainda não era o pior. Aí veio uma segunda rajada, pegou com muita violência por baixo, deslocou o avião, e é como saísse de baixo, o avião dava aquela descontrolada e descia em queda livre. E aí o avião virou pânico. E choro. Aquele pânico. Então começa o choro, sempre começa por um. Na verdade, o pânico começa por um. E aí aquele pânico tomou conta da grande maioria. Quando aquele pânico tomou conta, alguns orando, fazendo as suas rezas, um daqui, o outro de lá, e de repente, eu e a bispa dentro daquele avião, a bispa gritou assim, cala a boca, clamem o sangue de Jesus, digam comigo todos, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Quem era brasileiro entendeu. Quem era brasileiro, e isso foi já na terceira, porque aí o avião entrou aquela rajada, deslocou o avião, mas o avião desceu em queda livre. O avião desceu e aquele pânico, e aí a bispa gritava assim, clamem o sangue de Jesus, e eu clamando o sangue de Jesus, e os brasileiros que ouviram começaram a clamar o sangue de Jesus, e o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, e aí começamos, segura o avião Jesus, 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 e é como se a mão do Senhor entrasse, estabilizasse aquele avião, e ele seguiu. A situação foi tão desesperadora que os comissários de bordo, que são pessoas treinadas, eles estavam desesperados. O comissário de bordo que eu conversei com ele disse, faz 20 anos que eu atuo nessa profissão, nunca vivi algo igual. Nós temos absoluta certeza que aquela era para ser mais uma grande tragédia, era para ser uma desgraça. Mas aquela manifestação de fé, aquela atitude de clamar o sangue de Jesus, clamar o sangue e levar a todos clamando o sangue de Jesus, aquela manifestação de fé, do qual nem os tripulantes têm dúvidas, porque eles nos abraçavam, eles agradeciam, eles choravam perguntando o que nós éramos, e nós temos a certeza absoluta que por causa de um justo, 2 justos, que estava naquele voo, uma multidão foi salva, foi livre de uma tragédia. Amém? Só que eu fazia uma pergunta e uma reflexão, porque a vida é assim, o voo da vida é assim. Primeiro você custa decolar, você custa sair do chão. É verdade ou não é? Você custa sair do chão, sua vida parece que não decola, nunca decola. E aí quando parece que você está decolando, parece que agora você vai voar, você é surpreendido por uma grande turbulência. Você é surpreendido por uma grande turbulência que quer te jogar para o chão. Ou pode acontecer como nós já vimos aí, já escutamos, ou entrou um urubu na tua turbina. Urubu é o diabo. Entendeu? Ou entrou um urubu na tua turbina. Quero fazer uma pergunta, se você estivesse nesse voo, o que você faria? Sabe que conclusão eu cheguei? Sabe que conclusão eu cheguei? E você há de convir e concordar comigo? Porque ali, cada um na sua fé, e o pânico geral, e o pânico tomou conta. Mas nós não fomos contaminados com pânico.
com a fé da maioria, nós contagiamos a maioria com a nossa fé, com o nosso espírito, e de repente, dentro daquele avião, brasileiros e estrangeiros, que estrangeiros não sabiam o que estava falando, mas eles repetiam, porque se todo mundo estava falando aquelas palavras, eles também repetiam, tentando fazer a mesma coisa, porque eles entenderam que era uma corrente de oração. Mas eu descobri que, será que os únicos cristãos e os únicos evangélicos que havia naquele voo éramos nós? Será que éramos só nós? E eu pensava assim, quantos cristãos morrem calados? Quantos cristãos se arrebentam calados? Porque no momento que mais precisa clamar e manifestar a sua fé, o orgulho não deixa, a vergonha não deixa, a incredulidade não deixa. Porque quantas pessoas estavam ali e se orava assim. Né? Mas aquela mobilização, nós sabemos, diga comigo, o sangue de Jesus tem poder. Nós sabemos que há poder nesse sangue, há poder nesse nome, e nós levamos toda aquela tripulação a clamar o sangue de Jesus, e depois nós falávamos, segura o avião, Jesus, segura o avião, Jesus, segura o avião, e o avião... Mas eu dizia, o avião pode ser a sua casa, o avião pode ser o seu casamento, esse avião pode ser o seu negócio, a sua empresa, que já está em queda livre, já está rumo à tragédia, já está rumo ao caos. E muita gente está morrendo calado. O orgulho não deixa. Acha, eu vou fazer esse mico? Eu vou gritar aqui, o que vão dizer de mim? Prefiro morrer. É ou não é? Hã? Eu vou clamar, vai que não funciona. E eu ainda vou passar vergonha, eu prefiro morrer. Deixa o avião cair. Não é isso que a pessoa diz literalmente, mas é isso que ele diz com as suas... É isso que ele diz com as suas atitudes. É isso que muitos estão falando com as suas atitudes. A vida já está em queda livre. O avião já está rumo à destruição. E quando deveria agora clamar com toda a força da sua vida, com toda a determinação da sua vida, estão pensando, se clamam, estão pensando, não sei, porque, inclusive nos 52 dias, não sei se funciona, né? Não sei, então, fazer o quê? Além de não se espatifar, você tem que colocar dentro de você, diga, além de não cair, de não me arrebentar, diga, eu vou voar alto, muito alto, e cada vez mais longe, em nome do Senhor Jesus. Esse é o espírito que tem que estar em você. Eu vou voar alto e cada vez mais alto. E em muitas, você vai se deparar por inúmeras vezes com grandes turbulências, tentando te jogar para baixo. Mas quando você clama, Deus estabiliza a sua vida, Deus te levanta e você segue voando alto. Esse é o espírito que tem que estar em você. Amém?